Bom dia, galera! Nós vamos começar hoje a nossa terceira aula de sistemas lineares. Hoje nós vamos fechar o primeiro método, que é o método da adição. Então vamos lá. Questão número 1. Resolva os sistemas abaixo utilizando o método da adição. Então, dado o sistema, a primeira coisa que você tem que identificar são os coeficientes de x e os coeficientes de y. Os coeficientes de x são 3, menos 2, do y são 2 e menos 3. Em nenhum momento eu posso efetuar a soma. Por quê? Porque os coeficientes de x, 3 menos 2, não vai zerar. E os coeficientes de 2 menos 3 também não vai zerar. Então, o que você deve fazer nesse instante? Você deve primeiro identificar os coeficientes de x, que são 3 e menos 2. Os dois são sinais opostos. De novo, os coeficientes de x são mais 3 e menos 2. Então, eles são sinais opostos. Quando eles são sinais opostos, o que você deve fazer? Você vai pegar o de baixo, vai copiar em cima. O de cima você vai copiar embaixo. Tá, prof, beleza. De baixo em cima, de cima embaixo. O que eu faço nesse instante? Nesse instante, você vai começar a multiplicar. Como assim multiplicar? Vamos lá, então. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 9, 18. A mesma coisa você vai fazer com o de baixo. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 3, menos 9. E 3 vezes menos 16, menos 48. Se agora, galera, você vai observar que o sistema vai zerar. Como assim zerar, professor? O coeficiente de x é 6 e o outro é menos 6. Se o prof aplicar o método da soma, quem vai zerar? Os coeficientes de x. Então, eu posso aplicar o método da soma. 6 menos 6 dá 0. 4 menos 9 dá menos 5. 18 com menos 48, menos 30. O menos 5 está multiplicando, passa dividindo. Menos com menos dá mais. A partir desse instante, você vai escolher uma das equações que você achar coerente, né? Vamos ver qual que o prof escolheu. O prof escolheu a primeira. Então, você vai copiar ela exatamente igual e você vai substituir o valor de y que você obteve na primeira parte. Vamos substituir então. Então vai ficar 3x mais 2 vezes 6 igual a 9. 3x igual a 12 igual a 9. Então, 3x igual a 9 menos 12. 3x é igual a menos 3. Solução, então, x igual a menos 1. Resolvemos nosso primeiro sistema. Segundo sistema. Primeira coisa que você vai observar são os coeficientes de x. 3, 5. Os de y, 2 e 3. Em nenhum momento dá para efetuar o método da soma. Por quê, prof? Porque não vai zerar, né? 3 mais 5 dá 8. 2 mais 3 dá 5. Então, não zera. Tá? Então, o que você deve fazer? Você deve copiar o de baixo. Pegar o 5, você vai copiar ele em cima, só que aqui tem um detalhe super importante. Os coeficientes de x, os dois são positivos, ou seja, os dois são sinais iguais. Positivo com positivo não vai zerar. Então, vamos lá. Quando os dois coeficientes de x forem iguais, um deles deve ser negativo. Neste caso, o prof escolheu o 3 negativo. Então, vamos voltar. Quando os coeficientes de x forem sinais iguais, um deles deve ser negativo. Então, vamos continuar. A partir desse instante, vamos então multiplicar. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Trocar de cor. Menos 3 vezes 5, menos 15. Menos 3 vezes 3, menos 9. Menos 3 vezes 22, menos 66. Você vai observar que os coeficientes de x, eles são o quê?
iguais e sinais opostos. Nesse instante, eu posso aplicar o método da soma. O método da soma só pode ser aplicado quando os coeficientes de x ou y forem iguais e sinais opostos. Então, 15 menos 15, 0. 10 menos 9, 1. E 10 menos 66, menos 56. Então, o valor de y vai dar menos 56. Você vai escolher uma das equações, pouco importa qual, o prof vai escolher a primeira. Vou copiar ela exatamente igual. 3x mais 2y igual a 12. O que você deve fazer com aquele menos 56, que é o valor de y? Você vai substituir. Então, vai ficar 3x mais 2 vezes menos 56 igual a 2. Então, vai multiplicando. Então, vai dar 3x menos 112 igual a 2. 3x igual a 2 mais 112. Então, 3x igual a 114. Então, x igual a 38. Resolvemos o nosso segundo sistema. Questão 2. Um sitiante comprou galinhas e coelhos no total de 21 cabeças e 54 pés. Quantas galinhas e quantos coelhos ele comprou? Algumas observações antes de começar. A galinha só tem uma cabeça e o coelho só tem uma cabeça. A galinha ela tem 2 pés e o coelho tem 4 pés ou patinhas. Vamos começar então. O x nós vamos chamar de galinhas e o y nós vamos chamar de coelhos. Quantas cabeças tinham? 21. Então, x mais y dá igual a 21. Cuidado nesse instante. Agora nós vamos trabalhar com os pezinhos dos animais. Quantos pezinhos ou quantos pés tem uma galinha? 2. Quantos pés tem um coelhinho? 4. Que dá um total de quantos pés? 54. Montamos o nosso sistema. A partir do momento que montamos o sistema, você vai ver os coeficientes. O x é 1 e o y é 1. Também você vai observar que se eu somar x mais 2x não dá 0 e y mais 4y também não dá 0. Então, o que o povo falou? E também aqui vamos colocar que os dois são sinais o quê? São sinais o quê? Positivos. Se são sinais positivos, o que eu devo fazer? Sinais iguais, um deles deve ser negativo. Então, vamos lá. O de baixo vai para cima. O de cima vai para baixo. Só que ele é o quê? Um deles tem que ser o quê? Negativo. Então, o prof escolheu o de cima. Prof, poderia ser menos 2 e 1? Pode. A solução vai ser a mesma? Vai. Vamos começar então a multiplicar. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 21, 42. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 54, menos 54. Se também você observar nesse instante, os coeficientes de x são iguais e sinais opostos. Então, eu posso aplicar o método da soma. Então, vamos lá. Menos 2 com menos 2x dá 0. 2y com menos 4y dá menos 2y. E 42 menos 54, 12. Então, o y vai dar igual a 6. A partir desse instante, você vai pegar uma das equações, pouco importa. X mais y igual a 21. Você vai pegar o valor de quem? Do y e vai substituir. Resolvendo essa equação, x igual a 16. Então, solução, o sitiante ocupou 15 galinhas e 6 coelhos. Questão número 3. O perímetro de um retângulo é igual a 32 e a altura é 4 centímetros menor que a base. Determine os lados do retângulo e a área desse retângulo. Então, nós vamos chamar de x a base e o y de altura. Então, nós temos nosso retângulo ali, a base é x e a altura é y. Então, nós vamos identificar algumas coisas. O que é perímetro?
é a soma de todos os lados da figura. Então, quais são os lados da figura? X e Y. Então, o retângulo possui dois lados que é X e dois lados que é Y. Então, como ficaria o perímetro, que é a soma dos quatro lados? Então, ficaria 2x mais 2y, que é igual ao perímetro, que é igual a 32. A altura é 4 centímetros menor que a base. Então, a base, que é x, ela é igual à altura menos 4. Então, montamos o nosso sistema. O que você vai fazer nesse instante? Você vai organizar o sisteminha, né? Colocar x embaixo de x, y embaixo de y, identificar os coeficientes. O coeficiente de x é 2, o de y é 2, o de x aqui é 1 e o de y é menos 1. Também você percebe que se você somar 2x mais 1x dá 3x, 2y menos 1y igual a y, não zero. Então, o que a gente deve fazer? Nós vamos então pegar o número que está embaixo, nós vamos copiar em cima, e o de cima copiar embaixo. Só que os dois são sinais o que? Iguais. Então, o que acontece? Um desses dois deve ser negativo. Nesse caso, o professor escolheu o menos 2. O que eu vou fazer nesse instante? Eu vou multiplicar. Então, vamos lá. 1 vezes 2, 2x. 1 vezes 2y, 2y. E 1 vezes 32 igual a 32. Depois, menos 2 vezes 1, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1y, mais 2y. Menos 2 vezes menos 4 vai dar mais 8. A partir desse instante, você vai observar que os coeficientes de x eles são o que? Iguais e sinais opostos. O que o povo pode fazer nesse instante, galera? Nós podemos aplicar o método da soma. Então, vamos somar. 2x com menos 2x vai dar 0x. 2y com mais 2y, 4y. E 32 com mais 8, 40. Uma equaçãozinha, né, de primeiro grau. Então, vai dar 4y igual a 40. Então, obtemos o valor de y, que é igual a 10. O que você deve fazer nesse instante? Você vai escolher uma das equações. Vamos ver qual que o prof escolheu. Opa, o prof escolheu x igual a y menos 4. Então, o que você vai fazer? Você vai substituir o valor de y que você encontrou. Então, vai ficar x igual a 10 menos 4, x igual a 6. Então, o item A está pronto. Quais são os lados do retângulo? 6 e 10. O item B, ele quer a área. Como se calcula a área do retângulo? Base vezes altura. Certo? Então, a área é base vezes altura. A base é 6, que é o x, e a altura é 10, que é o y. Então, a área do retângulo igual a 60. Agora, nesse instante, a gente fechou o primeiro método, né, que é o método de adição. Estão propostas várias atividades do livro. Tá? Tenham todos um bom dia e um beijo.